muito boa tarde, muito boa noite ou muito bom dia. Depende do horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Antônio Amini, eu sou um estudante da escola do Colégio Equilibrium Objetivo de Conchas. Estou no 8º ano e eu vim aqui para apresentar a vocês um trabalho que a nossa professora Elis de redação teve ideia de fazer. Então todos os meus amigos contarão sobre um livro. O livro é O Anel de Policrates e Outras Histórias. Cada um dos alunos da minha escola irão apresentar alguma história ou alguma parte do livro. E eles contando como se um trecho assim do livro para que nós influenciemos vocês a terem costume de ler e se apaixonem pela leitura. Isso será como uma biblioteca virtual e irá ajudar vocês muito nesse período de quarentena, por não só mexer no celular, também pesquisar coisas, estudar. Então espero que vocês gostem dessa nossa ideia. E agora minha primeira colega, Ana Beatriz, vai contar um trecho da história. Então, gente, agora minha querida amiga, colega de classe, Ana Beatriz, aliás, ela irá começar contando a história do Anel de Policrates. Espero que vocês gostem e logo em seguida terão mais histórias, uma mais interessante e que te prende mais do que a outra. Mas é isso, obrigado pela atenção, valeu. Mais uma coisa, acabei de lembrar. Se inscrevam no canal da escola Objetivo Colégio Equilibrium. Ainda não sei como vai estar, mas esse canalzinho aqui que tá aqui embaixo, que você está vendo esse vídeo, deixe o like, compartilhe, ative as notificações. É isso. Ative as notificações para aguardarem mais vídeos como esse. É isso. Obrigado. Oi gente, eu sou a Bia e vim contar uma história para vocês. Espero que gostem. O Anel de Policrates. A história começa com um rei chamado Policrates, que se tornou famoso e aonde quer que se dirigisse para guerrear era muito bem sucedido. Ele acumulava navios, arqueiros, atacava e saqueava a todos. Conquistou muitas ilhas, cidades, entre tantas outras coisas. Policrates não passou despercebido a seu aliado Amasis, rei do Egito, que começou a ficar preocupado com a prosperidade de Policrates, que só aumentava. Então resolveu mandar uma carta para Policrates. Nessa carta, ele o aconselhava e dizia para procurar aquilo que, se ele perdesse, iria o derrubar até as ruínas. Era para jogar isso fora, para que nada pudesse o abalar. Então Policrates seguiu o conselho de Amasis e jogou o que era mais precioso para si, o seu anel. Quando voltou para casa, se sentiu um verdadeiro desafortunado. Depois de 5 ou 6 dias, um pescador foi até Policrates entregar um peixe grande e belo, como um presente, e ainda falou belas palavras. Então Policrates o agradeceu e convidou para o banquete. Enquanto os serventes do rei trabalhavam no peixe, acharam um anel de Policrates e o levaram rapidamente para o rei. Quando o rei viu o anel, logo pensou que se tratava de um fato divino e logo escreveu uma carta para Amasis. Quando Amasis lê a carta enviada por Policrates, compreendeu que é impossível para um homem salvar outro daquilo que lhe deve acontecer. Então, desde isso, ele rompeu os laços com Policrates antes que sobrasse para ele. E muito tempo depois, Policrates é preso e crucificado, como Amasis previa. Quem escreveu essa história foi o autor Herodoto, e ele é considerado pelo escritor latino Cícero e por outros autores o pai da história. Sejam bem-vindos, hoje eu vou falar sobre o texto de Nassif Ayed. Ele foi um grande poeta. Nassif foi a casa de Hiene por lutar por ele, porém sua escrava disse que ele não gostava.
Nassica, sabendo que sua escrava foi lutada por ele, foi embora. Um tempo depois, ele foi à casa de Nassica. Nassica disse que ela não estava. Ele falou: se achas que não conheço sua voz? Porém, Nassica disse: quando eu fui à sua casa, você mandou a sua escrava falar que não estava. Por que não acreditas em mim agora? Oi, meu nome é Henrique e hoje vamos falar um pouco sobre Diógenes e Alexandre, um conto de Marco Túlio Cícero. Quando Alexandre perguntou a Diógenes se este precisava de alguma coisa, Diógenes respondeu cinicamente: Afasta-se um pouco do sol. É que Alexandre estava fazendo sombra para Diógenes. Os lobos e os cordeiros. Alguns lobos queriam atacar um rebanho de cordeiros. Como não eram capazes de vencer os cordeiros por causa dos cães que guardavam o rebanho, os lobos concluíram que seria preciso de um ardil. Assim, enviaram embaixadores aos cordeiros para lhes pedir que lhes entregassem os cães, dizendo que eram esses animais, na verdade, os responsáveis pela inimizade que existia entre eles. E que, se os cordeiros lhes entregassem os cães, a paz viria a reinar entre eles. Os cordeiros, não prevendo o que iria correr a seguir, entregaram-lhes os cães. E assim os lobos venceram facilmente os cordeiros e destruíram todo o rebanho, uma vez que ele ficara indefeso. Assim também ocorre com as cidades que, entregando facilmente seus líderes, esquecem-se de que também elas estarão rapidamente nas mãos de seus inimigos. A fábula que eu vou contar hoje é Zeus e Apolo, do escritor Esopo, do livro Anel de Policrates e outras histórias. Zeus e Apolo. Zeus era o maior deus da mitologia grega e Apolo, seu filho, deus guerreiro e o deus da luz, tinha como seu principal instrumento o arco e flecha, e eles estavam guerreando para ver quem era o melhor. Apolo esticou ao máximo a corda do seu arco e lançou a sua flecha. Neste mesmo momento, Zeus, esticando a sua perna, alcançou a flecha que Apolo tinha lançado. Moral da história: aqueles que lutam contra os mais fortes, além de não atingi-los, acabam virando o riso dos outros. Oi, gente, eu já vim contar a história da tartaruga e a lebre de Esopo. A história começa quando uma lebre e uma tartaruga decidem competir para ver qual das duas é a mais rápida. Assim, elas decidiram determinar o dia e o local para acontecer essa corrida. Dia da corrida, a lebre estava super confiante, porque ela confiava na sua ligeireza e acabou nem se preocupando com a corrida, enquanto a coitada da tartaruga só ficava para trás. A lebre, totalmente ligeira, passou na frente da tartaruga e, como ela não estava nem se preocupando, ela acabou deitando na beira de um lago e adormecendo. Bom, já a tartaruga, que já estava consciente da sua lerdeza, vendo a lebre adormecida, ela decidiu se apressar, porque ela tinha grandes chances de ganhar a corrida. E assim foi. A tartaruga passou a lebre e ganhou a corrida. A moral dessa fábula é que o esforço vence muitas vezes a natureza indolente, então se esforcem. A raposa e o cacho de uva. Era uma vez uma raposa muito faminta que vagava pela floresta em busca de algum alimento. Quando se depara a um cacho de uva pendente a uma parreira, é tomada pelo desejo de apanhá-los. Mas a parreira era muito alto e era muito difícil de se alcançar as uvas. Ele tentou muito mesmo. Tentou até a noite, mas quando percebe que isso não ia dar certo, ele se afasta dizendo que são apenas uvas verdes.
Assim também ocorre com alguns homens que, graças à sua fraqueza, não sendo capazes de chegar a um fim de seus atos, acusam as circunstâncias encontradas. A raposa e a máscara. O lobo entrou na casa de um ator, vasculhou cada um de seus utensílios e encontrou entre os outros objetos uma cabeça de espantalho perfeitamente modelada. Apanhando-a nas mãos, ela disse: "Oh, que cabeça, mas não tem miolos." Esta fábula se aplica aos homens que são formidáveis de corpo, porém desprovidos de espírito. Oi gente, hoje eu vim contar a história com um pedaço de carne. Um cão nadava pelo rio com um pedaço de carne na boca. Ao ver o seu reflexo no espelho das águas, achou que fosse outro cão com outra presa. Desejando agarrá-la, enganado, soltou seu pedaço de carne, mas nem pôde tocar o que cobiçava. A moral da história é que quem cobiça o alheio perde merecidamente o que é seu. A raposa e a máscara trágica. Uma raposa viu por um acaso uma máscara trágica. Quanta beleza, exclama, não tem cérebro. Moral. Isto se diz para aqueles a quem a fortuna deu prestígio e glória, mas negou o senso comum. A história se passa durante uma guerra em Franco-Prussiana e tem como cenário a belíssima Paris. Nesse contexto, há dois amigos que se conhecem por cariz. Eles juntos bebem e resolvem ir a uma pesca, ainda com um presente do cerco prussiano no local. Eles são capturados por 4 soldados que os obrigam a dizer amando quem estão ali. Sem resposta para os soldados, os amigos são fuzilados e morrem no local. Hoje eu vim contar a história do lobo e do cordeiro. Certo dia, morto de sede, um lobo e um cordeiro foram até um riacho beber água. O lobo ficou na parte mais elevada do riacho, mais perto da nascente, e o cordeiro ficou um pouco mais para baixo. O lobo estava morrendo de vontade de abocanhar o pobre cordeiro e então lhe disse: "Por que tu sujas a água que eu bebo?" O cordeiro, sem entender nada, respondeu: "Como sujaria a água que tu bebes, se a água vem de tu para mim?" O lobo tentou novamente e disse: "Há 6 meses atrás você falou mal de mim." O cordeiro novamente não entendeu e falou: "Como eu falaria mal de você se há 6 meses atrás eu nem havia nascido?" Então o lobo respondeu: "Se não foi você, foi o seu pai." E nisso ele abocanhou o pobre cordeiro. A moral da história é: a razão do mais forte é sempre a melhor. Oi, gente! Tô aqui para gravar um pouquinho da história de La Fontana. O nome é O Lobo e o Gorderigno. Bom, tinha um lobo e um gorderigno no meio da floresta. Aí, um belo dia, foram beber água no riacho juntos. Só que o lobo, ele tinha um rancor que não passava pelo gorderigno. Aí, ele quis se vingar. E em um instante, ele comeu o gorderigno inteiro. Gente, a moral da história é que não vale a pena ter rancor, e sim perdoar, entendeu? Porque rancor não leva nada à sua vida, não vai levar a sua vida pra frente. Olá gente, hoje eu vim contar sobre a história A Fábula. Um cordeiro chamado Baranaui que bebia água no rio quando o lobo veio e lhe disse: "Eu sei que você está envenenando a água do rio." E o cordeiro diz: "Mas há séculos morremos pela mesma causa." "Não importa, vocês são todos ricos e eu sou pobre." "Não sou rico, não tenho nenhum cobre." "Vocês controlam a maior empresa e eu estou desempregado." "Você apoia o inimigo, seu capitalista, ovino bolchevista." "Mas seus primos ursos nos comem com essa desculpa semelhante." "Você não é nada, seu ariano." "Perdoe-me, não queria ser pedante." "Embora seja um lobo culto, vocês mataram Jesus Cristo." "Nem se um cordeiro fosse o Cordeiro de Deus, ele não era assunto nosso." "Vá, ovino, pare de piadas e entre no curral. Após ser tosquiado, farei um manto para me aquecer. Obrigado."
A história que eu vou contar hoje para vocês é sobre o Menon, ou a sabedoria humana. Esse homem, ele queria ser o mais sábio de todos. Ele falava assim: para você ser o mais sábio, você não pode amar, você não pode beber e sua saúde tem que sempre estar impecável. Então, teve um dia que ele estava na casa dele e viu da janela da casa dele uma mulher chorando, dizendo que tinha acontecido uma coisa muito horrível, e ele quis ajudá-la. E aconteceu que ele gostou dela, e isso foi muito ruim, que depois ela sacaneou ele. Então, mais à tarde, os amigos dele chamou para sair. Então ele foi num bar, bebeu muito e sem querer aconteceu alguma coisa que o olho dele caiu para fora e ele ficou caolho. Então ele estava todo debilitado, caído num canto, quando um mestre celestial chegou e falou para ele: você não pode querer ser o mais sábio de todos, você tem que tentar ser feliz, não um sábio, mais sábio, porque isso daí não dá pra ser, entendeu? Então ele falou: aproveite sua vida, entendeu? E é isso. Eu estou aqui para contar a história do gigante egoísta. Então, tinha um grupo de crianças que adorava brincar no quintal do gigante. E até que um dia o gigante chegou de viagem e viu eles e falou: esse jardim é só meu, foi embora. E o gigante construiu um muro para as crianças não entrar. E depois que as crianças nunca mais entrou lá, só começou a chover lá no jardim dele. Só no jardim dele começou a chover, nevar e aconteceu tudo. Até que um dia o gigante foi lá fora e viu as crianças, invadiu e viu que já estava tudo florido de novo, viu que era primavera. E o gigante se emocionou, ele disse que estava arrependido de ser egoísta e tal, e ele viu um menininho que não conseguia subir na árvore, porque ele era baixinho. E daí ele foi lá, colocou o menininho em cima da árvore e o menininho ficou feliz e deu um beijo no pescoço dele. Daí ele tava brincando com as crianças e falou: amanhã traga o menininho de novo, que era o menininho que ele mais gostava, né? Então, beleza, ele levou o menininho de novo. E aí não conseguiram levar o menininho de novo, porque eles não conheciam o menininho, não sabiam nem onde ele morava. E todos os dias ele tava brincando lá com as criançadas e falava do menininho. Até que um dia já era inverno e ele viu o menininho debaixo da árvore, mas só um menininho. E daí ele foi lá falar com o menininho tava com 2 furos na mão e 2 furos no pé. E falou: quem te machucou, tal. Daí, quem te machucou, vou dar minha espada para você ir lá matá-lo. Daí o menino falou: como você deixou a gente brincar no seu jardim, agora eu vou te levar pro meu paraíso. Daí as outras crianças chegou e viu o gigante morto com folhas brancas em cima dele. E essa foi a história do gigante egoísta. Moral da história: aprenda a dividir o que você tem.